Então, vamos lá. Beleza. Perfeito. Vocês estão vendo aqui aqui a apostila e aqui o Júpiter. Vocês estão vendo lá, gente? Alguém só me responde aí se... Ah, beleza. Maravilha. Estamos vendo. E aí eu botei a apostila aqui. Muito obrigado. Que aí fica mais fácil para ficar trocando entre a apostila e o código, fica mais fácil. Tá? Então, hoje, gente, nós vamos começar, óbvio, como diz o próprio enunciado aqui, né? Vamos começar a ver a introdução, tá, ao conceito de orientação a objetos e como que a gente vai trabalhar isso aqui no Python, tá? Então, o que acontece? Uma coisa que vamos dizer assim, interessante, tá? Que nessas linguagens de programação mais modernas, como, por exemplo, Python e até Java, a princípio, eles tratam tudo como objeto. Apesar que naquele começo, como a gente viu, a gente não olhou por esse paradigma, mas ela trabalha, ela já vê tudo como objeto. Tanto é que em Java, quando normalmente você trabalha, né, você já começa logo, tem que fazer lá um class, né, tá? E aqui, no caso, em Python, ele vê as coisas como um objeto, apesar de, no princípio, a gente poder interpretar como a gente viu em programação estruturada inicialmente, tá? Então, a moral da história é essa. Então, a gente tem um paradigma procedimental, né? Ou, basicamente, programação estruturada, como a gente já viu, né? Vocês já viram anteriormente, versus essa questão do paradigma orientado a objeto. Tá? Que ele fala assim, a ideia do paradigma, tanto é que, se não me falha a memória, acho que é período que vem, eles vão ter a disciplina chamada paradigmas de programação. O que é um paradigma? É um jeito, uma forma de você programar. Então, existem várias formas, né? Vários paradigmas. Tá? Então, o que normalmente a gente mais vê na faculdade, mais comum a gente vê o paradigma estruturado, ou esse procedimental, né? Quer dizer, a gente dividir em procedimentos e funções o nosso código, né? E também foi o que a gente viu até na aula passada e agora orientado a objetos, tá? Então, a gente vai começar a dar uma olhada no que é esse paradigma orientado a objetos aqui, tá? Bom, o paradigma procedimental organiza o programa em termos de algoritmos. Então, você vai ter diversos algoritmos que seriam o quê? Esses trechos de código que você tem, né? Já o paradigma O, que é o orientado a objetos, né? Organiza o programa em termos de objetos ao invés de... Porque o mundo, tudo que a gente trabalha, a gente pode ver como um objeto. Tá? Então, como, por exemplo, produtos, pedidos, estoque, um restaurante tem mesa, garçom, comida, bebida, universidade tem professores, alunos, disciplina, uma rodoviária tem ônibus, passageiros, bagagem. Então, por exemplo, isso que a gente fala de objeto não necessariamente precisa ser algo físico também. Por exemplo, se eu estou falando energia, a princípio, você não vai ver a energia como um objeto, como a gente imagina. Tem um copo aqui, por exemplo, né?
um objeto palpável, tá? Mas a ideia que a gente tem de um objeto, né, é algo que a gente tenha como caracterizar. Então, porque se é uma energia, né, então ela tem características. O que é? Tem alguma característica essa energia, tipo, sei lá, a onda, a frequência, como é que a fonte que origina essa energia, entendeu? Por exemplo, que a energia também pode ser transformada em partículas, se tem alguma partícula que faz parte. Então, e também, além que a gente vai ver das características, né, tem ações que podem ser feitas. Por exemplo, de repente, uma energia pode ser acumulada, ela pode ser gerada, ela pode ser transmitida, ela pode ser, sei lá, refletida. Então, coisas que podem ser feitas sobre esse objeto. Tá? Então, dessa forma, basicamente criando objetos equivalentes ao mundo real e fazendo com que esses objetos se comuniquem. Nas próximas sessões verão como definir esses objetos, como eles fazer com que se comuniquem, né? Tá? Então, a principal definição é esse aqui, objeto classe. Tá? Então, basicamente, tá, um objeto é a representação computacional de um elemento ou processo do mundo real. Tá? E cada objeto possui suas características e comportamentos, métodos, né, que é específico. Então, a característica, em orientação a objeto, a gente chama atributo, e o comportamento, a gente chama isso de método. E já o que vai ser a classe? A classe é a abstração genérica do objeto. Tá? Então, ou seja, um molde, um gabarito, com todos os atributos e métodos que um objeto deva ter. Então, quer ver um exemplo que a gente pode ter, para ficar mais fácil? Por exemplo, eu posso ter uma classe aluno, tá? Quais atributos que eu posso dar para ele? Nome, idade, ano, ingresso e média por período, tá? Igual eu vou falar aqui embaixo, ó, uma classe de um determinado objeto pode conter apenas os atributos e métodos que considerar importante. Eu não preciso ter todos os possíveis e imagináveis, tá? Eu botei aqui, porque para não lotar aqui a apostila, mas eu botei aqui, por exemplo, 4, tá? Mas você pode ter mais ou menos, depende do que você está fazendo, entendeu? Dependendo do que você está fazendo, por exemplo, o atributo aluno, cor do olho, dos olhos, pode ser importante, para outro tipo de aplicação não. Então, numa você pode botar esse atributo, na outra não. Tá? Mas uma coisa também que é bacana de orientação a objetos, isso nós vamos ver um pouco mais na frente, é que você tendo uma classe, por exemplo, aluno, você não tem aqui, por exemplo, cor dos olhos. Se você precisar disso na frente, você pode criar uma outra classe. Por exemplo, eu vou criar uma, assim, a classe, vou botar assim, aluno diferente, sei lá. E aí eu herdo essa que a gente vai ver isso na frente, essa questão de herança. Essa classe, aluno diferente, ela vai herdar dessa classe aluno e tudo que ele já tem, que é o quê? Nome, idade, ano de ingresso e média por período. E esse aluno diferente, eu só vou botar esse atributo a mais, cor dos olhos. Entendeu? Então, eu tenho como reaproveitar que eu já tenho pronto. Entendeu? Eu não preciso refazer tudo. Eu aproveito a classe aluno, que já tem muita coisa que me interessa, e eu crio uma classe, por exemplo, aluno diferente, que herda da classe aluno. Quando herda, ele já vai trazer
tudo que a classe aluno tem, e aí eu só ponho a mais que eu quero que esse aluno diferente tenha. Ok? Tá? Mas isso, por enquanto, não se preocupe, que a gente vai ver depois essa questão de herança. É só para mostrar para vocês qual é o interessante dessa questão de orientação objeto, que ela te dá essa flexibilidade, por exemplo, de código sem você precisar ficar reescrevendo tudo que você já fez. Tá? Então, isso é uma das coisas legais que o paradigma de orientação objeto traz para a gente. Tá? Tá ok? Então, eu tenho aqui os atributos para o aluno, nome, idade, ano, ingresso, médico, período. Volto a dizer, eu quis botar só esses 4. Tá? Poderia ter mais ou até menos, depende do que você vai fazer. Tá? E botei como métodos aqui, ou seja, ações que eu vou fazer sobre objetos dessa classe, lê dados aluno, mostra dados aluno e calcula, por exemplo, média geral. Ok? Eu posso, por exemplo, fazer isso aí, tá? Então, essa observação eu já falei, né, que a classe de determinado objeto, ela pode contar apenas os atributos métricos que eu considero o programa ser desenvolvido. Né? Então, uma coisa, né, que a gente tem, uma classe, ela define uma estrutura, como se fosse uma estrutura de dados, que contém as instâncias dos atributos que caracterizam um objeto daquela classe, e instância quando vocês trabalharam lá na segundo período, né? Vocês trabalharam, acho que lá em C, vocês trabalharam chegaram a fazer registro pela record. Se você põe aqui, né? Por exemplo, você poderia fazer uma coisa, quer ver, você poderia escrever, né? Escrever, deixa eu ver aqui. Cadê aqui o meu nome? Será que eu apaguei? Acho que esse aqui. Não. Você tem aquela opção, você tem o record aluno, aí você pode botar assim, por exemplo, char nome de 100, int idade, int ano ingresso, né? Você poder definir um registro, né? Mas aí qual é a moral da história? Tá? Você normalmente não tem como definir também métodos, tá? E outras coisas também, quer dizer, ele fica bem mais limitado. Tá? Então, a moral da história é que a classe ela vai ser um gabarito para o objeto da classe, ou seja, um objeto ela tem que ter o quê? Entendeu? Então, como eu falei, todo aluno nesse meu sistema, nesse meu mundo, tem que ter o quê? Um nome, uma idade, um ano de ingresso a médio por período. E aqui, o que eu posso mostrar dados e calcular, fazer até outras coisas? Pode, mas nesse momento foi isso que eu defini. Então, a classe Oi? Quer ver? Olha, é a mesma coisa. Pode falar, minha querida. Então, quer dizer que esses atributos do aluno é considerado como objeto? Não, preste atenção. O atributo são características do aluno. Quer ver uma coisa?
para ficar mais fácil você entender, ó. Eu tenho a classe felino, beleza? O que um felino ele tem que ter, tá? Então, normalmente, o felino, eu vou botar o quê? Números de pata, qual é a cor, entendeu? São as características de um objeto daquela classe. Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, um leão, aí é o quê? É o nome de um felino, né? Aí eu posso ter, por exemplo, idade, eu posso ter o peso, o número de patas, eu posso ter coisas que caracterizam. Quais são os métodos que eu posso fazer com um objeto? Por exemplo, eu posso ler dados daquele felino, mostrar dados dele, né? Entendeu? Eu posso fazer as coisas. Então, a classe é como se fosse o quê? Um gabarito, ou seja, o que todo aluno, nesse meu sistema, nesse meu mundo, porque o meu programa é o meu mundo que esse objeto está inserido. No mundo que o aluno tem que ter quais informações? Nome, idade, ano de ingresso e média por período. Nesse meu mundinho que eu criei do meu programa. No seu pode ter mais coisas. Pode ter o quê? Também CPF, endereço, e-mail, pode ter outras coisas. Mas no meu mundinho desse meu programa, só quis esses 4. Mas no seu, pode ter outras coisas. Entendeu? Pode ter e-mail, endereço, CPF, tá? E no meu caso, eu li dados, mostrar dados, calcular média. Então, no teu mundo, que tem mais coisas, você pode ter outros métodos, que é o quê? Aprovar, reprovar, entendeu? Trancar curso, entendeu? Aí você tem coisas, porque essas são ações que podem ser feitas sobre o aluno, entendeu? Então, dependendo do mundo que você está trabalhando, que é o mundo? O teu programa. Entendeu? O mundo que esse objeto está inserido é o teu programa. Tá? Então, o aluno ele pode ter mais atributos ou menos e pode ter mais métodos ou menos métodos. Agora, por exemplo, o que vai ser um objeto dessa classe? Então, por exemplo, se eu tiver a Laurinda, é um objeto da classe aluno. Então, quando eu venho aqui, qual é o nome? Laurinda. Qual é a idade? A sua idade. Qual é o ano de ingresso? O ano lá. E você vai botar. Estou chutando, tá? Suponha que idade é 18, ano de ingresso 2020. Aí eu poderia botar assim, semestre, se eu quisesse também, se é 1 ou 2. Seria média por período, aí ia ler, você ia ver qual é a média que você tem no primeiro e no segundo período, que é o que você já fez. Entendeu? Então, aí eu vou estar caracterizando, porque Laurinda é um objeto da classe aluno. Então, nesse meu mundo, a Laurinda, esse objeto vai ter um nome, Laurinda, vai ter idade, ano de ingresso e a média. Tá? Agora, se tem outro objeto, por exemplo, aqui Lucas, então, o nome, ano de ingresso, também, entendeu? Então, eu tenho vários objetos que é desse carro. Então, eu tenho o fabricante, qual é o ano de fabricação, qual é a cor, entendeu? Isso são as características de todo carro. Agora, por exemplo, se eu tenho um carro Gol, é o nome de um carro, qual é o fabricante dele? Sei lá, Volkswagen. Qual é o ano daquele carro ali que me interessa? Sei lá, 2020, entendeu? Agora eu posso ter outro carro, sério, Palio, é o nome. Qual é o fabricante? Fiat, qual é o ano dele? 2005, qual é... Entendeu? E o que eu posso fazer sobre o carro? Ler dados do carro, mostrar dados do carro, entendeu? O que eu posso fazer com o carro, por exemplo?
se, por exemplo, eu tenho capacidade do tanque, tá? E eu tenho o consumo dele por quilômetro, eu tenho como calcular a autonomia. Autonomia é o quê? Quantos quilômetros eu vou conseguir andar com aquele carro? Então, mano, se eu tenho o tanque dele, tem 40 litros, tá? É um atributo. Capacidade do tanque em litros, 40. Qual a quilometragem por litro que esse carro faz? 10. Para calcular a autonomia, eu só vou pegar o quê? Quilômetros por litro vezes a capacidade do tanque. Então, dá 40 vezes 10, a minha autonomia vai ser 400 quilômetros que eu consigo andar com esse carro se eu tiver com o tanque cheio. Entendeu? Então, os atributos são as características de um objeto daquela classe. E os métodos é o que eu posso fazer em cima dos atributos daquela classe. Tá? E isso também já vai ver mais exemplos, a coisa vai clareando. Tá? Então, o que acontece? Um objeto é uma instância daquela classe. Instância é o quê? É um exemplo daquela classe, que eu falei. Laurinda é uma instância da classe aluno. Lucas é um outro instância, ou seja, um outro objeto da instância, é a mesma coisa que um exemplo, né? Para aquilo, tá? Ok? Beleza. Bom, então, depois eu volto nessa parte para ficar melhor. Ó. Então, o que acontece? Então, a ideia é o quê? Se eu tenho um objeto no mundo real, ele tem características e comportamento. Ou seja, coisas que ele pode fazer ou sofrer, né? Então, quando eu tenho um objeto computacional, a característica vira atributo e o comportamento vira métodos. Né? Vira método. Tá? Então, aqui, se eu tenho aqui, por exemplo, a classe pessoa, tá? Classe pessoa, tá? Então, por exemplo, aqui tem Maria, 14 anos, olhos azuis. Então, isso aqui já dá para eu ver o quê? Se eu tenho a classe pessoa, Maria é o quê? É um nome, então é um atributo. 14 anos é o quê? É idade. Então, a pessoa é outro atributo da idade. E olhos azuis é o quê? Cor dos olhos. Então, essa classe pessoa, nesse meu mundo aqui, ele tem 3 atributos. Entendeu? Tem 3 atributos, que é o que? Nome, idade e cor dos olhos. Tá? E aqui, cada um, ó, João, com 10 anos, olhos verdes. Maria, 14 anos, olhos azuis. Pedro, 56 anos, olhos marrons. Isabel, 90 anos, olhos verdes. Paulo, 40 anos, olhos castanhos. O que acontece? São 5 instâncias, ou seja, 5 objetos da classe pessoa nesse meu mundo. Porque para esse meu mundo só me interessa esses 3 atributos: nome, idade e cor dos olhos. Tá? Nesse meu mundo. Então, quer dizer, eu posso ter mais atributos se eu quiser. Mas eu quis, para esse meu mundo, para essa minha aplicação, só esses 3 são suficientes. Tá? Ok? Então, aqui a gente teria 5 objetos que tem da classe pessoa. Então, você vê, todos os objetos têm os mesmos atributos. Ó, João tem nome, a idade e a cor dos olhos. Tá vendo? Todos têm o mesmo. Tá? Então, agora vamos ver o exemplo básico aqui, vamos ver para uma classe. Então, vamos começar com um exemplo bem bobinho aqui, tá? Com o exemplo da classe ponto, com seus atributos, métodos e instanciação do objeto. Então, qual a moral da história? Para eu definir uma classe, eu vou usar essa palavra reservada aqui, ó, class, tá?
dessa palavra reservada aqui, class. Tá? Então, tá aqui, class, ponto. Beleza? Então, porque esse é o nome da classe. Tá? Eu defini o nome da classe como ponto. E aqui, eu defini 2 atributos para ela, que como é um ponto, a princípio eu botei só x e y. Beleza? X e y. Porque um ponto, ele precisa, no mínimo, de 2 coordenadas, né? O atributo x e y. Que é no espaço bidimensional. Tá? Então, eu tenho 2 pontos. Tá? Então, esses aqui são meus 2 atributos. Uma coisa igual tá falando aqui em cima é dessa palavra aqui reservada, self. Em inglês, self diz o quê? É da ideia de você mesmo, entendeu? É como se fosse um ponteiro para você mesmo, tá? Self, né? Então, tanto é que diz, da ideia de quem é. Então, nesse caso, quando eu uso essa palavra reservada aqui, self, ele indica, no caso aqui, no próprio objeto. E esse init aqui é um nome especial, tá? Para indicar o construtor da classe. Para que serve essa ideia do construtor da classe? Tá? A ideia do construtor da classe, isso em toda a linguagem de programação orientada a objetos tem isso. Tá? O construtor. O que é um construtor? Serve para inicializar os atributos da classe. Tá? Ok? Ele serve para inicializar os atributos da classe. Então, por definição, em Python, um método que tem assim, ó, sublinhado, sublinhado, init, sublinhado, sublinhado, é o construtor da classe. Tá? Por exemplo, em C, e geralmente C++, Java, se você tem um método aqui, tá? Que é o mesmo nome da classe, é o construtor. Tá? E aqui a gente sabe que é um método, por quê? Você lembra que eu falei que se a gente tem uma função, um procedimento ou função, que a gente viu na aula passada, começa aqui com def, né? É um método. Então, o construtor é um método especial, tá? Que serve para quê? Para inicializar os atributos da classe. E, no caso, em Python, como é que eu sei qual é o construtor? Ele tem esse nome aqui, sublinhado, sublinhado, init, sublinhado, sublinhado, tá? Ok? Esse caracteriza como construtor. Obviamente, tá? A gente, a princípio, só vai ter aqui um construtor por classe. Esse é o mais comum, tá? Ok? A gente ter, então, ter o init aqui. Tá? Aí aqui o self indica que é aqui do próprio objeto, e eu estou passando 2 parâmetros para ele, aqui, x e y. Então, como ele está como none, quer dizer o quê? Que eu posso usar até ele vazio. Por quê? Eu botei aqui, se x é none, ou seja, estiver em branco, eu faço o x começar com 0, tu vê aqui, self.x, né? Que é o x desse aqui. Né? Então, vê, tanto é que você vê que eu tenho o atributo, aqui um parâmetro x, e tenho o atributo da classe x. Como é que ele sabe que esse x aqui é o do parâmetro e esse aqui é o da classe? Eu botei que tem aqui o self. Ó. Quando ele diz self, é o x da classe.
Quando não tem, ele sabe que é o X parâmetro aqui, tá? Ok? Por quê? E aí eu sei que esse X aqui é da classe que tem o self, tá? Ok? Então ele está dizendo, da classe ponto, o atributo X recebe o X que veio como parâmetro. Se é nônio, se estiver em branco, o X da classe recebe 0. E a mesma coisa para o Y. Se ele estiver em branco, ele recebe 0. Se ele não estiver em branco, o Y recebe o Y que vier por aqui. Tá? Tá ok? Tanto é que a gente pode, se eu for executar aqui, ó, igual estou executando aqui, ó, nesse pedacinho aqui, deixa eu até aumentar aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Eu botei aqui, ó, P1, né? Tô criando um objeto P1, tá? Que é da classe ponto, e aí eu tô inicializando ele com 10 e 20, ou seja, o X está recebendo 10 e o Y está recebendo 20. No objeto P2, como eu não botei nada, o que ele vai fazer? Ele vai atribuir 0 para o X e 0 para o Y. Tá? Por quê? Porque eu especifiquei aqui, ó, se o X for nônio, se estiver em branco, põe 0 no X. Se o Y for nônio, se estiver em branco, põe 0 no Y. Beleza? Tanto é que quando eu executo um método que mostra dados, ele simplesmente vai fazer o quê? Ele vai mostrar o valor do X e do Y, né, aqui, coordenado do ponto X e Y. Tanto é que na hora que eu executo aqui embaixo, o mostra dados do ponto 1, ó, o que ele vai me dizer aqui? Coordenadas do ponto 10 e 20, porque eu botei aqui, ó, 10 e 20, e do segundo, ó, do P2 mostra dados, ele mostrou o quê? 0 e 0. Tá? Por quê? E como eu deixei o construtor em branco, ele botou 0 lá. Tá? Tá ok? Botou 0. Aí, o próximo método seria esse ledados. O que o ledados faz? Ele simplesmente vai ler aqui, né? Self X recebe, ou seja, o X vai receber o quê? Digite a coordenada do ponto X, ele transforma para inteiro e joga aqui no X. E a mesma coisa, digite a coordenada do ponto Y, ele lê como string, transforma para inteiro e joga aqui dentro do Y. E aí, no caso que eu mandei executar, né, o ler dados, aí ele executou aqui. Aí eu leio dados para o ponto 1 e depois ponto 2. Então, eu digitei para o ponto 1 a coordenada 1 e 5, para o ponto 2 a coordenada 2 e 4. E depois eu pedi para mostrar de novo. Né? Pedi para mostrar de novo. E aí, o que ele faz? Ele vai me mostrar a coordenada do ponto 1, 1 e 5, que foi o que eu li aqui agora. Tá vendo? Agora, a coordenada do ponto 1 não é mais de 10 e 20, é 1 e 5. E a coordenada do ponto 2 não é mais 0, 0, é 2 e 4, que eu li aqui. Ó. Tá? Ok? Então, foi isso que, a princípio, que foi feito. Tá? Tá ok? E aí, olha, se a gente olhar aqui, deixa eu até aumentar um pouquinho mais o tamanho. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó. Cadê? Ó. Eu vou pegar aqui, se eu quiser, olha, eu posso instanciar um outro ponto. Ó. Se eu quiser, ó, eu posso fazer aqui, ó. P3 recebe ponto. Então, ó, vou botar aqui, ó. 20, sei lá, 50 e 10. Sem problema. Tá? Se eu pegar agora e fizer aqui, ó, P3 ponto mostra dados, ele vai fazer. Eu vou até fazer o seguinte, para não precisar executar aqui tudo de novo, eu vou fazer aqui o seguinte.
eu vou abrir uma nova célula aqui, ó. P. Se eu executo, ó, ele me mostrou. Ó. Por quê? Eu criei um ponto da P3. É um objeto da classe ponto. E eu inicializei ele com as coordenadas 50 para o X e 10 para o Y. E aí eu fiz, para esse objeto P3 da classe ponto, falei, mostra o dado. Ele me mostrou, ó, 50 e 10. Se eu quiser, eu posso agora ler outros dados aqui, ler dados, tá? Então, se eu quiser, e depois eu vou pedir para mostrar de novo, para mostrar que realmente ele leu os dados novos. Então, vamos lá. Tá vendo? Ele digite a coordenada do ponto X. Então, vamos botar 100 do Y, 200. Aí ele me mostrou de novo, ó, a coordenada do ponto X. 100 e 200 que eu li aqui. Tá? Então, quer dizer, eu posso criar aqui quantos objetos eu quiser, né? Vou ter aqui P3, P4, P5, P6, posso criar quantos objetos eu quiser. Beleza? Então, eu posso trabalhar. E se eu quiser, que daqui a pouco a gente vai dar uma brincada aqui no formato de exercício, tá? Nós vamos brincar, fazer assim, vamos criar uns outros métodos aí, tá? Para a gente ver como é que funciona. Tá? Uma outra coisa legal que dá para fazer, tá? Cadê aqui, voltando aqui na apostila, é o que, ó. Tá? Isso aqui, né, foi a explicação que eu dei aqui, que eu já falei para vocês, tá? Descrito aqui. Uma coisa que dá para fazer também, que é bem legal, eu posso ter minha classe armazenada num código em separado. Entendeu? Por quê? Imagina, você trabalha numa empresa. Tá? Um colega, por exemplo, que é fera em determinada área, ele cria aquela classe sobre aquela determinada área com seus atributos e métodos. Depois você importa, tá? Igual a gente fez na aula passada, ó. Por exemplo, eu crio aqui, ó, eu crio a classe aqui, ponto, eu botei dentro aqui e salvei ela, tá? Igual a gente fez na aula passada, eu salvo ela com um PY, né? Que vem aqui, ó, file, aqui, ó, download as, aí eu posso salvar ele como um PY. E aí eu salvei como um ponto PY, né? Que é o nome da classe, que eu quis botar o nome ponto mesmo. Aí eu salvei como um ponto PY, né? E aí, o que eu fiz aqui? Eu posso fazer o quê? Eu faço from ponto, import asterisco. Ou seja, dessa classe, desse módulo ponto, eu importei tudo que tinha lá dentro. Quero que a classe com seus atributos e todos os seus métodos. Entendeu? Então, isso é uma coisa legal, tá? Por quê? Você pode reaproveitar programas que você já fez. Se você fez uma classe, você simplesmente vem no teu programa, depois fala o quê? From ponto, import asterisco, por exemplo, você importou tudo daquela classe do teu programa. Você não vai precisar, quando trabalha numa empresa grande, você não desenvolve o programa inteiro. Então, tem equipes, pô, ninguém sabe tudo, absolutamente tudo de tudo. Então, por exemplo, olha, a gente vai desenvolver. Pô, um cara é bom na IA do jogo, outro cara é bom na parte de interface do jogo, outro cara é bom na parte de comunicação em rede, que se a gente está jogando, por exemplo, tipo aquele Dota, por exemplo, LoL. Pô, ela é em rede, cara. Entendeu? Pô, então tem um cara que é bom naquilo. E por aí vai. Entendeu? E então o cara vai criar daquelas coisas que ele é bom. Então o cara que é bom em interface vai criar as classes ali.
O outro cara que é bom lá na área de redes para poder fazer a transmissão dos dados do jogo, vai fazer as classes dele. O cara que é bom na IA do jogo, por exemplo, tem jogos que tem, quando você joga com bot, ele tem a IA do bot, né? Então, o cara desenvolve a IA do bot. Então, cada um vai fazer as classes referente àquilo. Então, você pode usar a classe do outro, que o outro cara fez. Aí tu dá from, o nome da classe lá que ele fez, import asterisco, show de bola. Pode usar tudo dele lá. Lembra, igual aquilo que a gente olhou na aula passada, mas só que nesse caso aqui, o módulo é uma classe inteira, porque aquela classe ela já tem os atributos e tem os métodos lá dentro. Ok? Aí, eu posso fazer aqui, igual, tá aqui, não, ó. Cadê aqui, ó? Diz aqui, from, ponto, import, asterisco. E aí eu peguei aquele mesmo exemplo, mas se eu quisesse mudar, você pode botar outros números aqui, se quiser, ó. Lá, 30, 50, né? E por aí vai. Tem acesso à classe e aos métodos da classe, tá? Tranquilamente, tá ok? Tá? Sem você precisar ter, de repente, desenvolvido. Por exemplo, suponha que o ponto foi um outro colega que tivesse feito. Beleza, eu uso. Entendeu? Eu uso. Eu não preciso refazer tudo. Então, por que hoje o Python está super na moda? Porque a gente tem como baixar essas classes, esses módulos que terceiros fizeram. Aí eu dou o import dele lá e posso usar tudo que o cara fez. Entendeu? Sem eu precisar ter que refazer o código dele. Isso que é o grande tchan, porque tem gente pra caramba desenvolvendo um mundo de módulos, né, que a gente pode chamar também API, né? Você baixa aquilo lá. O bom é que no Python também é muito simples de baixar. Depois eu vou mostrar para os de terceiros e usar. É muito simples. Muito simples. Tá? Tá ok? Ele tem uma forma automatizada de fazer, baixar esses módulos e já colocar no lugar certinho. Basta eu só dar o import que ele já usa direto. Em C, mais em Java já é mais complicado. Você manualmente tem que ir lá baixar, colocar no lugar certinho, mais trabalhoso. E em Python não. É extremamente simples fazer isso. Tá? Pegar módulos API de terceiros. Tá? Isso que levou o grande sucesso aí do Python hoje em dia. Então, você vê, eu peguei aqui, copiei tudo que era da classe, ó, copiei aqui no módulo e salvei como ponto .py, depois importei ele aqui. Para um ponto import asterisco. Trouxe tudo. Aí eu usei o construtor e os métodos, normal. Beleza? Bem tranquilo. Aí eu posso executar normalmente. Tá? Quando eu estou fazendo aqui, aqui que ele está usando, ele está importando dessa classe, desse módulo aqui, que eu salvei como ponto .py, tá? Tá ok? Igual eu mostrei na aula passada. Ele não está usando esse aqui de cima, não. Ele está usando de lá daquele que eu salvei. Tá? Tá ok? Então, aí ele executa normalmente. Igual, ó, né? Ele já mostrou do ponto 3050 que eu fiz aqui, como é que eu botei, deixei em branco, botou 00, né? Digite a coordenada, sei lá, 60, 10, né? E como são dois pontos aqui, eu vou botar o outro, né? 39, 42, e aí ele mostrou. Tá? Uma outra coisa legal aqui, ó, também posso armazenar diversos objetos em uma lista. Por exemplo, se eu tivesse 100 pontos, porra, eu não vou ficar declarando
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P99, P100. Pô, dá uma trabalheira do caramba, né? Então, nesse código aqui, olha só, vou olhar direto aqui no código, né? O que nós estamos fazendo aqui? Tá vendo? Importei, criei aqui, ó, uma lista. Deixa eu até aumentar aqui um tiquinho, facilitar vocês para enxergar. Criei aqui list pontos. Então, eu vou criar uma lista para armazenar os objetos da classe ponto. Então, a princípio, eu só disse que é uma lista. Aí aqui eu pergunto, ó, quantos pontos você quer armazenar? Eu só fiz isso aqui para facilitar, né? Ah, tá lá, digo aí a quantidade, aí eu faço aqui, for i in range de 1 até num pontos mais 1, porque eu boto num pontos mais 1, ele, se eu não botasse aqui, vamos ver, se eu botasse o número ponto 5, ele só ia fazer de 1 a 4, eu ponho mais 1 para ele fazer até 5. Aí eu digo qual é o ponto 1, 2, 3, sei lá, aí eu instancio o objeto P1 da classe ponto, a princípio em branco, né? Ou seja, ele põe XY00, né? Eu executo o método ledados da classe pontos para o objeto P1, então eu ponho aqui P1 ledados, aí eu posso botar o dado que eu quiser, e depois eu simplesmente faço o quê? Adiciono o objeto P1 ao final da lista, list pontos, dou aquele append, né? E jogo o objeto P1. Aí ele volta no for, e mesmo tendo o mesmo nome, como eu chamei aqui o construtor, é como se ele cria outro jogando por cima. Entendeu? Cria outro em branco. Né? Aí eu leio dados e adiciono lá. Então, cada objeto que eu vou adicionando lá, ele vai botando um objeto, enfileirando esse objeto lá na lista, um atrás do outro. Tá? Ok? Ele vai botando lá. Então, ele vai lendo quanto eu quiser. Depois, olha só, eu mostro os dados dos pontos armazenados na lista. Olha só como é legal isso aqui. Quando eu fiz isso aqui, ó, para P. Então, eu posso ler assim também. Para cada P em list pontos, ou seja, para cada elemento P dentro de list pontos é o quê? É um objeto da classe ponto, não é? Não é, gente? Eu não armazenei aqui, não foram objetos da classe ponto. Então, para cada P, ele é um objeto da classe ponto, que está dentro de list ponto. Então, eu posso fazer o quê? Como ele é um objeto da classe ponto, eu posso usar o método mostra dados dele. Então, põe P mostra dados, que ele vai pegar cada elemento dessa lista, que é um objeto da classe list pontos. Como ele é um objeto da classe pontos, da classe ponto, eu posso usar o método dele, que é mostra dados. Então, ele vai me mostrar os dados de todos os pontos armazenados dentro dessa lista. Tá? Então, vamos rodar aqui para ver. Ó, digite o número de pontos. Sei lá, vou botar 3 só. Então, ponto 1, digite a coordenada. Vou botar aqui para vocês verem. 1, 2. Do ponto 2, eu vou botar 3, 4. Tá? 6. Então, ó, mostrando os dados dos pontos armazenados na lista. Ali me mostra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vendo? Que ele percorreu a lista e pegou cada elemento. Porque se fosse uma outra forma que a gente poderia fazer, né, len list pontos. Ou seja, eu vou andar mas, né? Aí eu ia ter que pegar um por um, né? Aí eu ia fazer aqui, por exemplo, sei lá, P, né, recebe
list pontos na posição I da lista, e depois eu tenho P ponto mostra dados. Então, eu vou até fazer o seguinte, ó, para vocês não confundir com esse P aqui, eu vou botar outro nome aqui, sei lá, PX. Não, deixa eu botar aqui, sei lá, T. Quanto faz? Para você não achar esse P é o mesmo do de cima. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando qual o tamanho da lista. Eu estou indo um por um na lista, pego o objeto que está lá dentro e depois mostro. É outra forma de fazer. Quer ver? Ó? Deixa eu executar ele aqui, Professor? ó, embaixo, para não Professor, precisar boa rodar tudo tarde. de novo. Ó. Acho que caiu. Alô, alô. Voltei, gente, que caiu. Eu acho que deu problema que foi a minha conexão aqui que caiu. Eu acho que por isso que eu vi lá no chat que alguém estava até falando, tá dando lag, não sei o que e tal. Eu acho que era a minha aqui que, de repente, ela, pum, caiu. Aí eu ia conectar de novo. Né? Gente, eu vou fazer o seguinte. Se o pessoal achou que estava dando lag, mas pode deixar que eu vou pegar aqui, aí eu explico aqui de novo. Tá? Deixa eu só fazer uma pergunta, gente. Aqui, eu acho que a hora que começou a dar problema, não sei se só alguém me confirma, eu acho que foi dessa parte aqui, né, que eu estava falando né, em um módulo separado, não foi da... Vai estar travando ainda? Quer ver? Eu vou fazer o seguinte, então. Vê se eu tirando aqui a Tá travando aqui, ainda. vê se agora melhorou. Porque às vezes acontece isso. Eu tirei a minha imagem aqui. Uai.
Tá. Minha aqui, então, que deve estar ruim. Se está travando para. Mas aí está travando Eita ferro, hein? Para mim, essa imagem congelou aqui, professor. Aqui também, tá congelada também a imagem. Aqui, por acaso, por coincidência, também tá travado. Tá dizendo, até apareceu a mensagem aqui no Meet, aqui para mim, ó. Sua conexão está instável. Peraí, só um minutinho aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio. Peraí. Eu me parece que o seu cabo de rede aqui, que hoje o Wi-Fi é uma porcaria. Deixa eu... Não, agora, rapaz, estou trabalhando, meu filho. O pai está dando aula, você vai me emprestar aqui. Ah, não, mas faz daqui a pouco, então. Eu não estava fazendo até agora. Me empresta aqui o cabo de rede. É o jeito. Espera aí, rapaziada. Eu vou tentar agora usar, em vez de usar o Wi-Fi, eu vou usar um cabo de rede. Aí eu acho que vai melhorar. Segura aí só um pouquinho. Deixa eu ver se ele vai achar aqui. Só um minutinho. Agora eu acho que vai, ó. Vê se agora deu uma melhorada. Não, mas não estou usando torrent, não. Mas vê aí, galera, se deu uma melhorada. Que eu botei o cabo agora. O áudio, professor, até agora não trava muito, não. Ah, o áudio melhorou, né? Agora deu uma melhorada, né? Sim. Ah, tá. Agora tá mais porque eu tranquilo botei... Não, só a imagem. É porque a imagem, a minha, eu tirei para não... Agora eu vou compartilhar a tela de novo, porque eu acho que quando cai a conexão, ele perdeu o compartilhamento. Aí eu vou compartilhar. Mas a voz agora não está mais cortando, não, né? Tá? Eu vou compartilhar agora a tela de novo. Tá? É porque o problema foi comigo aqui, porque a minha internet deve ter ficado instável, aí deu problema. Agora eu vou compartilhar de novo. Agora vocês já vão ver aqui o material novamente. Aí eu explico de novo, tá? Aí eu só vou fazer o seguinte, eu só tirei aqui a minha câmera, porque aí é menos uma coisa que tem para transmitir, aí eu acho que também consome um pouco menos de recurso e não vai dar tanto lag aí. Mas agora, pelo menos, a voz está legal, né? Agora tá tranquilo, tá parecendo de boa. Não, beleza, bacana. Então, eu vou explicar aqui de novo a moral da história. Eu acho que a hora que começou a ficar ruim foi aqui, ó, quando eu falei da questão do módulo, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu criei aqui, ó, eu peguei só aquela parte referente à classe pronto, ó, tá vendo aqui? Peguei tudinho aqui, pá, e botei aqui, olha, aqui, né? Tá? Num outro notebook chamado ponto, e depois eu fiz igual a gente fez na aula passada, download as, e aí ponto .py. Aí eu salvei dentro da pastinha que eu tô fazendo o meu código, aí salvo lá dentro, beleza? Tá? Aí eu salvo lá.
né? Peguei igual tem aqui, ó, ponto .py, já está lá, beleza? Salvei. E aí, aqui agora eu faço o quê? From, ponto, import asterisco, ou seja, eu estou trazendo tudo daquela classe. Volto a dizer, gente, qual é a grande vantagem de você poder fazer isso? Primeiro, você poder separar, desenvolver o teu programa em pedaços. Então, por exemplo, você pode ter vários módulos onde cada um seja uma classe, né? Tá? Outra coisa, você pode agora fazer um outro programa daqui a alguns dias e reaproveitar classes que você já tinha feito antes. Basta você dar from, bota aqui o nome da classe, importe asterisco. Ou seja, você usa tudo daquela classe, você não precisa codificar tudo de novo. Entendeu? Basta você botar from, aqui você põe o nome lá do módulo que você quer, que provavelmente vai ser o da classe, dá o import, acabou. Tá? Tá ok? E você pode utilizar. E qual é outra coisa legal? É que isso também é que popularizou demais o Python, é que com isso a gente usa classes também criadas por terceiros. Tá? Professor, entendeu? Então, oi. Vamos supor agora que você criou o primeiro ficheiro Py, mas agora eu queria criar um terceiro e importar as funções do primeiro ficheiro e desse segundo. Eu teria que fazer importar os dois, ou importava esse e esse já automaticamente importava o primeiro? Não, preste atenção. Se dentro do ponto aqui, você já der aqui, né? From, por exemplo, aqui, transfere, né? Importe asterisco, você já utilizou o módulo transfere aqui dentro. Como aqui você está usando ponto, você não precisa botar o transfere aqui também, porque ele já está sendo utilizado aqui. A não ser que você explicitamente quisesse usar alguma coisa do transfere aqui. Aí teria que botar. Mas se o que você queria do transfere já está sendo utilizado dentro aqui do ponto, aí não precisa botar lá também não. Tá? Aí depende do que você quer fazer. Se o que você quer do transfere, tu só vai usar dentro da classe ponto, aí tu só põe aqui. Se o que você quiser usar do transfere também quer usar aqui, aí você tem que botar aqui também. Entendeu? Aí você teria que botar aqui. Tá? Aí teria. Tá? Se você quisesse usar só lá dentro do ponto, aí não precisava botar aqui, não. Tá? Aí não precisaria. Tá? Tá? Que aí depende de onde que você vai usar o quê. Tu só põe o from, o nome do módulo import, no lugar onde você vai usar. Entendeu? As coisas daquele módulo. Entendeu? Se eu fosse usar só aqui dentro do ponto, eu botava só aqui. Se eu for usar aqui, aí eu ponho aqui. Entendeu? Eu ponho aonde eu vou usar. Tá? Entendeu? Então, a grande coisa é essa, que aí eu posso reaproveitar classes ou modos que eu já tenha feito. Entendeu? Sem eu precisar refazer tudo de novo. Cara, eu já fiz, eu já testei, eu já vi que o negócio funciona. Porra, eu vou reescrever o mesmo código de novo? Não tem lógica. Então, eu boto aquilo dentro de um módulo e dou um from, dou o nome do módulo, import asterisco, puxo tudo aqui para dentro. Tá? Então, essa que é a moral da história. Tá? Tá ok? E quando eu fiz aqui, ele está usando as informações do módulo, e não dessa parte aqui de cima, não. Ele está puxando lá do outro. Tá? E outra coisa que também que foi interessante, estava mostrando, né? Por exemplo, se eu quisesse dados, por exemplo, de 100 pontos, eu não ia precisar declarar 100 objetos, né?
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, até 100. Meu Deus do céu. E se fosse 1000? Se fosse 1 milhão? Meu Deus do céu. A gente ia ficar doido, né? Então, eu criei uma lista aqui, chamei list pontos, ele vai armazenar os objetos da classe pontos. Aí aqui eu li quantos pontos eu quero, né? Porque eu quis fazer desse jeito, né? Quantos pontos você quer? Aí eu fiz um for aqui para ler. Então, aí aqui, ó, eu instancio o objeto da classe ponto. Então, eu botei em branco, ele começa o x e o y, né? Esse ponto é 0. Aí eu leio os dados e adiciono, né, com append ao final da lista. E aí, como ele volta no for, quando eu faço aqui de novo, é como se ele estivesse instanciando um novo ponto. Entendeu? Como se fosse um novo ponto. Aí ele lê e instancia. Então, o que eu estou fazendo? A cada elemento que eu ponho lá na lista é um ponto. Eu vou adicionando um ponto com as coordenadas x e y lá dentro. Tá? Aí, aquilo que eu tinha explicado foi isso aqui, ó. Aqui, ó. Como cada elemento da minha lista é um objeto, então, quando eu faço isso aqui, ó, eu ponho para P em list pontos, o que ele está fazendo? Esse P aqui, ele está funcionando como um iterador, entendeu? Eu poderia ler, assim, para ficar mais fácil, assim, para cada. Quando isso aqui não é um número, no caso aqui, list pontos não é um número, é uma lista. Então, quando isso aqui não é um número, a variável que entra aqui é um iterador. Ou seja, ele vai andar por cada elemento da estrutura de dados. Então, eu posso fazer como aqui? Eu posso ler assim, para cada P em list pontos, que é uma lista, eu usei o quê? P mostra dados. Por que eu posso usar o método daquela classe? Porque que o P é um elemento de list pontos. Essa lista, cada elemento dela é o quê? É um objeto da classe pontos. Não foi isso que eu aguardei aqui dentro? Ó. Não foi? Ó, adiciona objeto P1 ao final da lista. A gente sabe que um P1 é um objeto da classe pontos. Então, como P é um elemento de list pontos, eu vou para cada elemento do list pontos, então P é um objeto da classe pontos. Então, aí eu posso usar o método. Por isso que funcionou. Tá? Então, okay, por isso que funcionou. Eu posso usar P, mostra dado. Uma outra forma que aí eu uso um número, aqui o I aqui não é um iterador. Ele é um índice mesmo. Por quê? Porque aqui, olha, len de list pontos. Len é o tamanho. Então, é um número. Não é? Ó, para, né, o I indo de... Como eu não botei nada, ele vai de 0 até esse tamanho aqui, menos 1, né, que é o tamanho da lista. Então, aqui eu pego o elemento I da lista e ponho em T. T é uma variável que, na verdade, ele vai receber um elemento de list ponto. Um elemento de list ponto que está na posição I é o quê? É um objeto da classe ponto. Então, aí depois eu posso usar T ponto mostra dados. É que em Python eu não preciso fazer igual em C ou em Java, dizer que T é um objeto. Quando ele já recebe, o Python ele já entende, porque se o que tem aqui dentro é um objeto, né, então T vai ser um objeto também. Por quê? Porque ele está recebendo. Então, Python, eu não preciso declarar antes, igual faz em C, dizendo que T tem que ser um objeto da classe ponto. Quando ele recebe aqui, ele já sabe que é. Tá? E aí, eu uso o método de um objeto daquela classe. Tanto é que se eu fizer aqui rodar, ó, vai ver que deu certo. Ó. Ele mostrou o... Porque lembra que eu tinha feito, eram 3, né? Ó. Digite o número de pontos. Foram 3. Ele guardou 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele me mostrou, né? Usando o for aqui, me mostrou os 3 pontos. E aqui a mesma coisa. Então, isso aqui é uma outra forma de fazer a mesma coisa.
para ficar mais bonitinho, em orientado objeto, é mais bonito fazer desse jeito. Fica mais enxuto o código, né? Por quê? Porque quando você usa o iterador do próprio objeto, isso aqui já é um objeto. E é um objeto do que está aqui, né? Porque essa lista é formada de objetos da classe ponto. Então, esse P aqui, né, vai ser o quê? Um objeto da classe ponto. Então, eu posso usar o método mostra-dados para ele. Tá? Eu posso fazer isso. Tá? Esse jeito aqui é mais elegante. Tá mais bonito. Mas se você fizer assim, professor, vai estar certo também. Entendeu? Mas assim é mais elegante. Tá mais dentro da filosofia e, né, orientado a objeto, tá mais bonito. Mas se fizer assim, tá errado? Não. Não está errado. Tá? Não tá, não. Ok? Para mostrar aqui um pouquinho dessa ideia, né? E depois a gente, no caso, vai avançando, né? Tá? Então, quer ver, ó? Quer ver? Uma coisa que ó, olha só, se eu der aqui, ó, print x, olha só o que vai acontecer. Ele diz, ó, x não está definido. Por quê? Porque o x aqui, ó, ele é um atributo, tá, da classe ponto. Tá vendo? Esse x aqui, a princípio, ele não existe fora de um objeto da classe ponto. Entendeu? Ele não existe. Tá? Aqui, ó, quer ver? Como aqui, quer ver? Se a gente fizer já assim, ó, por exemplo, vou botar aqui, sei lá, P5 recebe ponto. Aí, né, se eu quiser fazer assim, ó, P5 ponto x recebe 9, vamos ver aqui, ó, eu botei aqui P5, vamos botar aqui, ó, print P5.x. Vamos ver o que vai acontecer. Tá vendo? Aí eu acessei, tá, o atributo x, tá, do objeto P5, botei o valor 9. E aí eu imprimi aqui só o x. Né? Se eu quiser agora imprimir o y, vai aparecer 0. Por quê? Lembra? Como eu botei o construtor aqui, ele está em branco, ele põe 0 no y. Se eu der aqui, ó, ele vai aparecer 0. Ó. Vendo aqui? Tá? Se eu não botei nenhum outro valor para ele, né? Quando põe aqui em branco, é 0. Tá? Ok? Depois a gente vai ver como botar. Tem uma coisa que vocês vão ver, é o seguinte, ó. Você vê que eu consegui acessar o x e o y fora de um método da classe? Isso tem por quê? É porque o atributo aqui x e y, eles estão como público. É como se fosse uma variável global. Depois eu vou mostrar para vocês como eu limito isso. Eu não deixo, tá, o x e o y ser acessado, a não ser que seja por um método da classe daquele objeto. Por quê? Aí eu estou protegendo os dados daquele objeto, entendeu? Eu não deixo qualquer um sair mexendo nele, não. Tá? Eu não deixo. Tá? Então, isso aí a gente diz que a gente vai deixar esses atributos como privados da classe, ou seja, só o método daquela classe que consegue mexer nele. Eu não deixo qualquer método, qualquer coisa mexer nele, não. Tá? Ok? Isso aí é uma forma de proteger o seguinte, ó. O cara, igual eu falei para você, ó, o cara que é o fera lá da parte de IA,
ou de computação gráfica do jogo, tá? Então, o que acontece? Ele só deixa você alterar alguma informação lá da IA ou da interface do jogo por métodos dele, que ele, no método, quer dizer, no módulo dele criou. Ele não deixa você criar um método ou você acessar ele de qualquer jeito. Por quê? Porque ele é que é o fera, ele que entende o assunto e não você. Então você não pode botar a coisa do jeito que você quiser. Tem que ser do jeito que ele determinou lá, porque ele que entende do assunto. Entendeu? Então aí tem como proteger isso. Aí a gente bota os atributos, como a gente chama isso de privado, ou seja, só métodos lá daquela classe que podem mexer. Se você não, ou outros não. Tá? Legal. Então, se vocês forem olhar, gente, tá? Esse código aqui, se vocês olharem lá no AVA, ele está lá. Tá? Eu botei, porque como são dois arquivinhos, você vai ver, esse aqui é xclass01 e tem um .py, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Tá? Vamos fazer uns exercícios para praticar um pouquinho mais isso aí. Beleza? Vamos fazer aí um pouquinho para praticar. E eu vou fazer também com vocês o seguinte, na aula que vem, não vai ter matéria, vai ser só exercício. Nós vamos fazer só exercício na aula que vem. Eu estou vendo que é bom para o pessoal praticar, tá? Aí na aula que vem nós não vamos ter matéria nova, tá? Vamos fazer só exercício na aula que vem. É bom para só praticar e eu vou estar aqui para ajudar vocês, tá, a fazerem os exercícios. Então, que eu acho que vale a pena a gente dar uma paradinha para o pessoal poder praticar mais. Tá ok? Então, eu vou encerrar aqui a gravação, porque agora nós vamos fazer a parte de exercícios. Tá?